Olá pessoal, olá pessoal. Vou trazer para cá. Eu me chamo Leverson Faria Lamonnier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, o santo grau da economia. Tenho vários vídeos meus postados aqui no YouTube que eu trago, né, a teoria econômica quântica. É pura originalidade, ela está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde o seu princípio maior, a lei da oferta e demanda. Bom, mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é aprofundar ainda mais na prova do que é economia. Então eu vou explicar o fenômeno da economia ou a imagem da economia, porque o corpo em queda livre, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, né? Ou isso aqui, corpo em queda livre, que está no centro desse gráfico aqui, ó, que está no centro desse gráfico, é a imagem da economia. É a imagem da economia. Como que eu vou provar isso daí? Usando o conceito, lembra quando a gente começa a estudar conjuntos da matemática, lá no início, matemática básica, tem um conceito de domínio, contradomínio e imagem? Simplesmente isso. Então, e aí eu vou aprofundar ainda mais no entendimento de economia, né? Porque a teoria econômica quântica está mostrando para você, ela prova corretamente, com precisão, porque a teoria econômica quântica é uma teoria empírica, ela prova corretamente os efeitos da moeda, fruto da ação humana em relação à economia, fruto da ação humana em relação à economia. Então a teoria econômica quântica ela é uma teoria científica precisa, é a primeira grande teoria científica do século XXI. Sim, cientificamente ela derrubou todo o sistema global de economia. Não estou sendo leviano e imprudente na minha fala, porque é uma prova científica e concreta. Então vamos lá. O que é domínio contra domínio e imagem? Domínio contra domínio e imagem são conjuntos numéricos relacionados por funções matemáticas. Estas funções transformam valores através de suas leis de formação e o transportam de um conjunto de saída, que é o domínio, para um conjunto de chegada, o contradomínio. Então, quem são esses valores? Nesse caso, que a gente está falando de economia, são esses valores aqui, os números inteiros, positivos e negativos. Então, esses números inteiros, positivos e negativos, nesse caso, serão os valores da inflação e da deflação. Mas eu já provei em vídeos que desinflação é aproximadamente igual a deflação. Por quê? Porque uma inflação alta significa uma desinflação baixa. Certo? Significa isso. E é justamente o que a gente fala aqui, ó. Quando a inflação é baixa, por exemplo, quando a inflação vale 1, você tem uma deflação menos 1. Ou seja, uma inflação baixa é uma deflação alta. Então é a mesma lógica da desinflação. Por isso que desinflação é aproximadamente igual a deflação. Então, continuando. Então, esses valores 1 menos 1, ou números inteiros positivos e negativos, são os valores da inflação e da deflação ou desinflação. Que isso forma o domínio. Então, continuando, então ele transporta de um conjunto de saída o domínio para um conjunto de chegada, o contradomínio. Então, esses valores números inteiros positivos e negativos formam o conjunto do domínio e do contradomínio, que a gente vai chamar também de imagem. Então, do domínio saem os valores, que são os valores da inflação, deflação, enfim, que serão transformados pela fórmula da função. Nesse caso, essa função aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, certo? Após estes valores chegam no contradomínio. Então você vai ver que isso aqui, ó, por exemplo, esse sinal aqui, tá vendo? Esse sinal são o contradomínio. Por quê? Porque esses números inteiros positivos e negativos formam esse contradomínio aqui, esses contradomínio, certo? Formam os contradomínio. Então os números positivos e negativos são o domínio, que são os valores da inflação e deflação nesse caso, especificamente. E aí quando eu substituo esses valores aqui, ó, positivos e negativos, nessa função 1 sobre x ao quadrado, eu tenho aqui o contradomínio, certo? Correto.
Agora, o subconjunto formado pelos elementos que chegam no contradomínio, dá-se o nome de conjunto em imagem. Dá-se o nome de conjunto em imagem. Então, o que é um conjunto? Imagine, a minha mão com os 5 dedos forma um conjunto. Mas se eu escolho só 3 pontos desse conjunto, eu tenho um subconjunto da minha mão, que é o conjunto, tá bom? E esses 3 números formam a imagem, tá bom? Então, o que você observa? Então, quando eu pego esses números aqui, tá vendo? Eu pego esses contradomínio aqui, tá vendo? Contradomínio, e projeto eles no eixo vertical, eu tenho esse sinal aqui, ó. Eu tenho esse sinal, que sinal é esse? É uma imagem. Que imagem é isso? É a imagem do corpo em queda livre ou proporção de Galileu. Portanto, é esse aqui, ó, esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, ó. E esse movimento é a imagem da economia. É a imagem da economia. E esse gráfico, ele é pura originalidade, esse gráfico. Dessa forma aqui, ele é original, porque você não encontra esse gráfico com esse sinal que está no eixo aqui. Você não encontra esse gráfico nos livros de física e matemática. Você não encontra em nenhum livro. Então é pura originalidade também. Continuando, só para você ver o poder da teoria econômica quântica. Então ele fala aqui, por exemplo, é possível que um mesmo elemento Y, ou seja, tá vendo esses números aqui que estão na vertical? Esses números que estão na vertical? Deixa eu parar, cara. Tá vendo esses números que estão na vertical aqui? Que estão na vertical? São os valores de Y. Seja a imagem de mais de um elemento X do domínio. Certo? E são. Então, por quê? Porque é uma função quadrática. Então, eu vou pegar só como exemplo esse número aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Esse número, essa imagem aqui, ó, esse elemento Y, ele é a imagem da inflação quando ela vale 1 e da deflação quando vale menos 1. Por quê? Porque 1 dividido por 1 ao quadrado é 1. 1 dividido por menos 1 ao quadrado é quanto? É 1. E, portanto, esse ponto aqui, essa imagem, ela representa a imagem de dois elementos do domínio. 1 e menos 1. Então, você ali no centro, você tem a superposição. Aqui nesse ponto, você tem a superposição da inflação e da deflação. Quando a inflação vale 1, quando a deflação vale menos 1. E essa lógica vale para os outros pontos aqui. Então, eu provo isso daí também. Só que você tem que entender que nesse ponto aqui, ó, por exemplo, você está nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, a inflação é pequena, mas a deflação é grande. Agora, por exemplo, nesse ponto aqui, a inflação é grande e a deflação é pequena. Então, você tem o mesmo ponto, uma mesma imagem, representa dois domínios. Então, existe uma superposição. Então, nesse caso, eu estou provando com mais propriedade ainda todo o poder do que é a teoria econômica quântica. Então, essa imagem, estou usando essa imagem aqui, essa imagem aqui, ó, é quando você estuda a teoria dos conjuntos lá da matemática, entendeu? Você tem o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, isso daqui é a imagem da economia. Onde aparece esse sinal? No centro do gráfico, igual você está vendo ali no centro do gráfico. Certo? É a imagem. Então, isso aqui chama-se, aqui o eixo são os domínios, esses sinais aqui são os contradomínios, e aqui você tem a imagem no centro. É a imagem da economia. O que é isso? Corpo em queda livre, ou proporção de Galileu, é a imagem da economia. Usando teoria dos conjuntos. Domínio, contradomínio e imagem. Então isso daqui ajuda a gente a aprofundar ainda mais no entendimento do que é economia. Entender corretamente os efeitos da moeda, fruto da ação humana em relação à economia. Então, para você ver. Então não tem erro. Essa é a teoria econômica quântica, o santo grau da economia. Feito por Leves Faria Lamonier Costa. Eu sou PhD em Física pela Unicamp. Então eu estou deixando todos os meus vídeos aqui no YouTube. Entendeu? Para vocês ver e rever quantas vezes for necessário entender o que é o verdadeiro significado de economia. Então é pura originalidade. Por isso que o Brasil é o farol econômico da humanidade.
E aí, como eu já falei em vídeos anteriores, por que a desinflação ela é aproximadamente igual à deflação? Porque quando você tem uma inflação alta, significa uma deflação baixa. E aí eu calculei, já fiz um cálculo, quando eu calculo a área sobre a curva aqui na inflação, a área sobre a curva aqui na inflação é a desinflação. E realmente, quando você tem uma inflação alta, você tem uma desinflação baixa. Aí quando eu olho para esse outro lado do gráfico, é justamente deflação, inflação. Quando eu tenho uma inflação alta, ou quando eu tenho uma inflação baixa, eu tenho uma deflação alta, que é o mesmo significado de desinflação. Quando eu tenho uma inflação baixa, eu tenho uma desinflação alta. Então, por isso que deflação e desinflação são aproximadamente igual ao mesmo efeito. Falou, pessoal. Abraço.